Olá, querido. Graça e paz do Senhor seja convosco. Gostaria de continuar compartilhando com vocês sobre a fé, e tomando como exemplo ainda a vida de Abraão. E hoje nós gostaríamos de compartilhar sobre as virtudes de Abraão. Nós falamos sobre suas fraquezas, e eu me identifiquei com várias fraquezas de Abraão. Eu creio também que nesse momento nós vamos nos identificar com essas virtudes de Abraão. Sabemos que nós nascemos com algumas virtudes, mas aperfeiçoar essas virtudes e ter outras virtudes vem através de uma vida com fé, de andar na presença de Deus. Então, vamos compartilhar aqui 5 virtudes de Abraão. Uma delas que Abraão era um homem obediente. A outra virtude fala que Abraão era um homem que se importava com outras pessoas, ele ia em socorro de outras pessoas. Ele não tinha uma vida egoísta, mas ele se preocupava com a vida de outras pessoas. Uma outra virtude fala que ele era hospitaleiro, ele acolhia pessoas na casa dele. E outra virtude também fala de que ele era chamado de amigo de Deus. Abraão, ele era amigo de Deus. Isso é uma virtude também. E a outra virtude dele fala que ele era um intercessor. Nós vamos ver cada uma dessas virtudes, dando exemplo de como que Abraão se colocou diante de cada uma dessas virtudes, como que ele externou essas virtudes. Então, a primeira delas fala que ele era uma pessoa obediente. E o texto básico que nós vamos utilizar está em Gênesis 2, do capítulo de 1 a 20, e também no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 8 a 10 e verso 18 a 19. E quando fala de obediência, está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 4, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Então, a Bíblia diz que Abraão obedeceu, isso é, ele foi. Então, essa atitude de obediência de Abraão, isso trouxe uma grande alegria no coração de Deus, que ele deixou seus familiares, deixou tudo que ele tinha lá, aquela vida bem provável, bem confortável que ele vivia ali, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Então, assim, somente um coração de um obediente poderia fazer uma coisa dessa natureza. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida, eu comecei a orar a Deus pedindo a Ele que mudasse a minha vida. E em um determinado momento eu tive que pedir demissão do trabalho que eu estava, mudar de cidade, voltar para Friburgo. E assim, foi uma experiência tão tremenda, porque foi uma decisão muito, muito forte a ser tomada. E só que ao mesmo tempo, eu nunca senti tanta paz na minha vida como eu senti naquele tempo. Era uma decisão forte que mexia com toda a minha estrutura, mas acompanhado dessa atitude veio a paz de Deus no meu coração. E se eu precisasse fazer isso hoje de novo, eu faria novamente, porque aquela paz ficou registrada no meu coração com tanta força que eu não tenho dúvida nenhuma que aonde Deus me chamar, certamente eu irei. O que Ele pedir para que eu faça, certamente eu farei em obediência, porque eu sei que sempre vai ter o melhor para nós. E a obediência de Abraão a Deus mostrou o quanto ele estava comprometido com Deus, o quanto que ele isso ele deu testemunho de vida que verdadeiramente ele estava obedecendo a Deus. E além disso, ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Então, assim, a outra virtude de Abraão fala sobre que ele era uma pessoa que socorria outras pessoas. Então, esse fato fala de Ló, quando ele foi levado ao cativeiro, ele e a sua família. E o que Abraão fez? A primeira coisa que Abraão fez, ele tomou a atitude de salvar o seu primo Ló. Então, assim, aquela atitude dele demonstrou que ele arriscou sua própria vida para salvar a vida da sua família. Então, essa visão de preservar a vida de outras pessoas mostrava também que Abraão estava comprometido com uma visão de que Deus tinha dado para ele, que dele faria uma grande nação. É bem provável que ele tenha olhado na vida de Ló como sendo assim: olha, o Ló, a sua família, a sua descendência vai fazer parte da minha descendência, certamente isso vai ser bom. E Abraão estava comprometido com a palavra de Deus, achando que Ló seria a sua descendência. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque o Ló, quando a esposa dele morreu, então ele teve filhos com as filhas. Isso é, Ló era
pai de Neto. Então ele foi pai de Amon e Moabe. E na realidade esses dois homens vieram ser inimigos de Israel no futuro. E um dia eu perguntei para Deus assim, Senhor, por que tantas pessoas que passam pela nossa vida e a gente, vamos dizer assim, gasta tempo, né? Que na realidade não gasta tempo, a gente investe tempo na vida de tantas pessoas, em um determinado momento parece que essas pessoas se desvirtuam, vão fazer coisas tão diferentes, né? Assim, sai da presença de Deus. E assim, traz uma angústia, uma tristeza tão grande que eu ficava pensando, Senhor, quanta coisa que essa pessoa recebeu de Ti, quanta informação preciosa, né? Assim, viveram na Tua presença, tem os princípios no coração, por que essas pessoas se desviaram, por que saíram da Sua presença, por que isso aconteceu? Aí um dia Deus falou para mim assim, é a maneira que eu tenho de dar oportunidade a essas pessoas de ouvir a minha voz, de conhecer o meu coração, é através de pessoas como você, e Deus também usou a vida de Abraão, certamente tem usado a vida de vocês também, para alcançar essas pessoas, para edificar a vida dessas pessoas. E é assim, se essas pessoas não querem essa vida com Deus, já não é mais problema nosso, mas o que Deus fez? Assim como usou a vida de Abraão para abençoar a vida de Ló, mesmo a vida de Ló não ter sido uma coisa boa para o povo judeu, né, para o povo de Israel, então, às vezes, também acontece com a gente. Você gasta um tempo da sua vida com pessoas, depois aquelas pessoas saem da presença de Deus como se tivessem nunca conhecido ao Senhor. Isso traz uma frustração. Mas, na realidade, Deus não deixou de cumprir a misericórdia e a bondade dele sobre a vida dessas pessoas e usou a sua vida para que isso acontecesse. A terceira virtude de Abraão fala de hospitalidade. Abraão, ele hospedou, né, 2 anjos que vieram ao encontro dele, foram esses anjos que vieram trazer boas novas para ele. Então ele acolheu esses homens, ele fez um churrasco para eles, né? Fez uma merenda para eles, acolheu esses anjos. Então, qual foi o resultado disso? Esses anjos vieram dar notícias boas para ele. Eu lembro que 2 casais um dia saíram, né, para dar um treinamento do Casados para Sempre numa cidade, e lá um casal acolheu eles na casa dele. Então a Bíblia diz que quando você acolhe pessoas, é como se estivesse acolhendo anjos. Então eu creio que esses 2 casais foram anjos na vida daquela família, porque eles chegaram lá e viram assim tanta necessidade naquela casa, aquela casa não tinha nenhuma mesa para que eles pudessem comer. Aí o que esses casais fizeram? Fizeram uma vaquinha, compraram uma mesa e deram de presente para aquela família. Olha só, eles acolheram aqueles 2 casais e eles ganharam uma mesa de presente. Ficaram tão felizes que queria que eles voltassem lá de novo para comprar guarda-roupa, geladeira, né, cama, colchão e tudo mais. Estou brincando. Mas na realidade, quando você acolhe pessoas na sua casa, você é abençoado. E quando você também é acolhido, você tanto é abençoado como você pode abençoar a vida de outras pessoas. Então assim, ser hospitaleiro é uma virtude de Deus na nossa vida. Então assim, isso é muito precioso. Quando nós recebemos pessoas, nós trocamos experiências e nós somos abençoados e também nós abençoamos a vida de outras pessoas. E a outra virtude de Abraão, que ele era considerado amigo de Deus. O que é amigo? Então, a virtude de fazer amigos, né? Abraão tinha essa virtude. Ele se tornou amigo de Deus. Deus, claro que é o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Pai. Assim, agora, a atitude de ser amigo de Deus parte da gente. Então, assim, a amizade você cria, você estabelece através de tempo juntos, né? Eu posso dizer que eu tenho amigos, não vou citar o nome deles aqui, né? Porque alguns podem ficar entristecidos, né? De outros achar que eu não sou, mas eu digo assim, eu experimento o que é ser amigo e é muito precioso, né? Então assim, imagina a alegria do coração de Deus ter Abraão como amigo, imagina a alegria de Abraão ter Deus como amigo. Então amigo é aquela pessoa que a gente anda junto, realiza coisas juntas, ri junto, né? E isso é muito legal. E outra virtude de Abraão fala de ser intercessor, né? Então o que Abraão fez? Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele queria que a justiça de Deus estivesse sobre aquela cidade. Justiça no sentido de justiça de Deus, não justiça de homens. Mas a justiça de Deus é aquela justiça banhada de misericórdia. Então, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, para que Deus não destruísse aquela cidade. Então, assim, ele se colocou no lugar daquela pessoa. Eu entendo, a exemplo nosso, que se nós temos hoje o governo que nós temos sobre a nossa nação, foi fruto de intercessão das nossas vidas, e Deus teve misericórdia da nossa nação
e colocou um governo na nossa nação para que nós tivéssemos paz, e nós precisamos continuar intercedendo sobre a nossa nação. Quando fala de nação, que Abraão intercedeu pelas nações, nação também significa família, porque famílias vão gerando filhos, netos, e na realidade se torna uma grande nação. Quando nós oramos por uma família, nós também estamos orando por nação. Quantos de vocês não têm orado por famílias? Vocês estão orando por nação. Então, assim, a mesma missão que estava sobre a vida de Abraão também está sobre a nossa vida. Interceder pelas nações, interceder pelas famílias. Então, eu creio que essa é a nossa missão, a mesma missão que estava sobre a vida de Abraão. E assim, a grande alegria é saber que a nossa intercessão, ela traz resultados, né? O Abraão, quando começou a interceder por Sodoma e Gomorra, ele se preocupava com as pessoas, ele intercedia pela sua família. Então, sabe qual foi o resultado disso? Que a descendência dele foi parar na terra de Canaã, que é a terra prometida. Então, a descendência de Abraão foi possuir a terra de Canaã por conta da intercessão dele. Então, valeu a pena interceder? Sim. Então, a nossa intercessão, ela move o coração de Deus e tem resultados tremendos. Deus os abençoe.